Glória a Deus, é sempre bom, irmãos, quando a gente estuda, quando a gente procura conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, do que ela tem a nos oferecer. E dando continuidade, irmãos, à nossa série sermônica no livro de Salmos, eu iniciei, como os irmãos bem sabem, no domingo passado, falando sobre o Salmo de número 1, trazendo uma perspectiva, né, irmãos, à luz da sabedoria que ela nos apresenta, com o tema cultivando profundidade numa era de superficialidade. Então, enquanto o Salmo de número 1 foca no indivíduo e como ele pode lidar com a sabedoria, né? Que aí nós falamos sobre a sabedoria de exclusão, a sabedoria de filtragem e a sabedoria de crescimento, ela propõe também, irmãos, que a vida ela não é neutra, né? Ela precisa de um posicionamento. Nós precisamos de um posicionamento porque nós estamos sempre sendo moldados por algo à nossa volta. Nós estamos sempre sendo bombardeados, irmãos, por informações, por conselhos, e nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para não sermos levados por estas vozes, por estes conselhos, né, por essas inúmeras informações que nos circundam, e também tomar cuidado para que nós continuemos, né, sendo felizes, sendo bem-aventurados, abençoados, como o próprio salmista vai relatar no Salmo de número 1, né, para que sejamos prósperos em nossa caminhada, conforme nos aconselha o salmista. E aí, irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre o Salmo de número 2, né, dando continuidade a essa série, né, que diferentemente do Salmo de número 1, que nós iremos expor nessa noite, ela foca nas nações e no reino de Deus. Enquanto o Salmo de número 1 foca no indivíduo, o Salmo de número 2 vai focar nas nações e no reino de Deus. Por isso que nós consideramos este salmo como quem fala de um reino que existiu dentre aqueles que Deus levantou e ungiu. Um reino que é real, um reino que é escatológico, ou seja, de um reino, irmãos, que aponta para o futuro. Quando nós falamos de escatologia, nós estamos falando de algo futuro, né? E que se cumpre em Cristo. E aí o tema proposto para este salmo, irmãos, que eu irei expor nessa noite é: o reino humano é provisório e o reino messiânico é eterno. E aí o irmão Beto, até na reflexão que ele fez no início, ele disse que a nossa vida ela é breve, né? Ela é passageira. E de fato, irmãos, o governo humano ele é passageiro, mas o reino de Deus é inabalável, é eterno. Então eu gostaria que você abrisse então no livro de Salmos de número 2. Nós vamos ler esses versículos e aí nós vamos trabalhar nessa noite sobre o reino humano é provisório e o reino messiânico ou o reino de Deus é eterno. Amém? Salmos de número 2. Rapaz, o homem da mídia ali já está pronto. O homem está, é isso aí, afiado. Deixa eu beber mais um pouquinho de água, irmãos, que hoje deu sede. Salmo de número 2, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei o gentio ou as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu o esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra.
Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nos traga entendimento nesta noite. Faça com que nossa mente, ó Pai, possa guardá-la. Mas não somente, Senhor, guardá-la, mas que nós também estejamos cientes, ó Deus, de praticá-la, para que sejamos bem-aventurados, bem-sucedidos em nossa caminhada. Essa é a oração que fazemos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? É sabido, irmãos, que o livro dos Salmos é constituído por vários autores, dentre os quais se destaca Davi, que compôs metade deles, cerca de 73 salmos. Então, dos 150, 73 salmos foi composto por Davi. E diferente dos demais, irmãos, Davi, ele não pertencia à tribo levítica. Por que ele não pertencia à tribo levítica? Porque ele pertencia à tribo de Judá, é isso? Porém, ele institui, irmãos, a música na liturgia de adoração ao Deus de Israel, determinando aos chefes da família levítica, responsáveis pelo cuidado e manutenção do templo, que organizasse um ministério de música, uma orquestra e um coro para acompanharem na peregrinação, irmãos, enquanto eles carregavam, transportavam a arca que guardava ou representava a presença de Deus no meio do seu povo até a tenda em Jerusalém. Então nós temos essa descrição no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, do verso 16 ao verso 24. Então a tribo levítica era responsável por organizar, por, de certa forma, irmãos, conduzir o culto de adoração ao Deus de Israel. Já a outra metade do livro de Salmos, irmãos, ela é constituída ou escrita por outros autores, dentre os quais eu destaco, além de Davi, Asaf e Emã. Então, assim como Davi, irmãos, Asaf era um poeta também, chefe dos músicos do templo, da linhagem levítica, Além de ensinar e orientar os músicos mais novos, ele também fora chamado de profeta. Ele era conhecido como um vidente, ou seja, ele profetizava ao som da música. Então a música fazia parte da adoração ao Deus de Israel, fazia parte da adoração ao Senhor, conforme está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 25. Por isso que o salmista ele vai declarar que Deus habita em meio aos louvores, significando que o Senhor se faz presente e é entronizado quando o seu povo o adora com sinceridade. Então, quando nós adoramos a Deus com sinceridade, Deus está no meio do seu povo. Deus está habitando em nós. Hoje, Deus habita em nós. Mas naquele tempo, irmãos, a presença de Deus estava na arca. Então, eles cuidavam da arca, eles zelavam pela arca, porque ali representava a presença de Deus. Então, Asaf, irmãos, não previa o futuro necessariamente, mas como tantos outros, ele falava em nome de Deus, ou melhor, ele ministrava a mando de Deus. Portanto, ele era um músico muito importante, pois a música fazia parte essencial da adoração a Deus, como faz até hoje no meio da sua igreja. Como é bom a gente louvar, como é bom louvarmos, como é bom adorarmos a Deus, porque nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus, nós estamos reconhecendo quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer e o que Ele fará. Então, quando nós cantamos, nós estamos declarando esse amor, nós estamos declarando o que Deus é, o que Ele pode fazer. E aí, irmãos, Deus o levanta para esse propósito. Por isso que ele foi incumbido por Davi de reger os demais levitas na condução da adoração ao Deus de Israel. E dentre as composições que Asaf compôs e fazem parte dessa divisão da Bíblia estão os Salmos 50 e 73 a 83, ou seja, ele escreve aí 12 salmos que é de sua autoria.
E é interessante, irmãos, que no salmo que eu preguei, que eu expus no domingo passado, eu falei justamente do comportamento de Asaf, né, irmãos? Em relação à sabedoria de filtragem. Ou seja, ele não soube filtrar de imediato quando questionou a Deus sobre a prosperidade alheia ou a prosperidade do ímpio, né? Quando ele relata como ele se comportou, né? Ele teve esse comportamento reprovável em relação ao que o ímpio, aquele que não temia a Deus, aquele que não tinha um compromisso real com Deus, estava conquistando. Então é um salmo interessante da gente ler e da gente aprender algo neste salmo, principalmente com o comportamento dele, dessa sabedoria, né, de filtragem, saber o que a gente vai guardar e o que a gente vai aplicar à nossa vida. Já o outro autor, irmãos, que compõe também, que faz parte desses vários autores do livro de Salmos, está Emã, ou Omã, que em hebraico significa fiel ou cheio de fé. Então, este homem que era cheio de fé, este homem que era cheio da graça de Deus, foi um dos autores também mencionado nas Escrituras. Ele também foi um dos 3 levitas, entre Gerson, Coate e Merari, atribuídos a Davi, para ministrar a música em adoração ao Deus de Israel. Ele, como neto do profeta Samuel, foi um homem de influência, tanto na época de Davi como na época de Salomão. Então, quando Davi estava reinando, ele era um homem muito importante, porque ele também participava dessa ministração, dessa incumbência que Davi havia dado a ele, para que ele pudesse conduzir a música ao Deus de Israel. Né? E ele também foi conhecido como um vidente. Então, parece que naquele tempo, irmãos, havia muito, Deus levantava os homens e os homens achavam que aqueles que falavam em nome de Deus, representavam a Deus, sabia alguma coisa do futuro, né? Como hoje as pessoas, quando falam em profetas, tem um profeta ali, um profeta lá, eles acham que vão lá para conhecer, para saber o que vai ser o seu amanhã, né? Quando, na verdade, ser um profeta naquela época era representar Deus, era falar diretamente o que Deus queria que o povo fizesse. Então, qual é a maior profecia hoje que nós aprendemos? A palavra de Deus. Por quê? Porque ela nos mostra quem nós somos, o que podemos ser e o que iremos fazer. Então, ela nos dá esse direcionamento, irmãos. Então, eles viam esses homens como videntes, como profetas de Deus, né? E aí, o próprio Emã, ele compõe apenas um salmo que é atribuído a ele, que é o Salmo 88. Então, esses homens, irmãos, tiveram, portanto, a sua importância na música e na adoração a Deus, que sempre estimularam e incentivaram o povo a louvar o Senhor em todo o tempo. Como o salmista vai nos incentivar, né? Louvai ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor esteja sempre na sua boca ou em seus lábios. Cantarei ao Senhor enquanto eu existir. Então, eles nos incentivam, irmãos, eles nos estimulam a louvar a Deus, a cantar a Deus, enquanto tivermos fôlego, enquanto vivermos. E dito isto, irmãos, e pelo que podemos perceber ao ler os salmos, neles estão contidas o que há de mais profundo das aspirações do coração humano, voltado para Deus através da fé, através dessa dependência, através da constatação dos fatos, irmãos, que se dão na realidade do dia a dia em relação a Deus. E que realidades eram essas? Realidade, irmãos, de um Deus que ama, como Salmos 33 vai descrever. Um Deus que respeita as nossas decisões, Salmos 20. Um Deus que sonda o coração humano, que esquadrinha o mais profundo do íntimo da alma, Salmos 139. Um Deus que escuta as nossas orações e clamores, como Salmos 116. Um Deus que guarda, um Deus que é refúgio nas horas difíceis e que está sempre conosco em todos os momentos, como Salmos 46.
Os salmos, irmãos, eles vão demonstrar essa parte da atuação de Deus na vida destes compositores. Então, na vida do seu povo e na vida da particularidade de cada indivíduo. Então, a pergunta que se faz, irmãos, para a compreensão deste salmo é: qual era a realidade do povo na época do início ou na formação do povo de Israel? Para nós compreendermos, irmãos, estes salmos, diante dessa introdução que eu fiz, nós precisamos entender qual era a realidade. Nós já sabemos que a realidade era de um Deus que nos ama, que amava o seu povo e ainda ama o seu povo, de um Deus que está sempre atento ao seu clamor, às suas orações. Mas a realidade aqui, irmãos, no início da formação do povo de Israel, era a realidade de um Deus que os governava, de um reino que chamamos de teocrático, ou seja, um sistema de governo, irmãos, onde o poder político derivava diretamente da religião, derivava diretamente do próprio Deus, dessa própria divindade, irmãos, ou figuras divinamente inspiradas. Quem foi a figura mais inspirada que a gente tem um relato maior, que é a sombra de um grande líder do Novo Testamento, que foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Moisés. Então, Moisés foi essa figura divinamente inspirada que governou, irmãos, sobre leis baseadas nos textos, nos preceitos de Deus, como as Escrituras. Então, nesse governo teocrático, irmãos, Deus os regia, Deus os liderava, Deus os direcionava. No entanto, eles não quiseram viver mais essa realidade. Imagine, irmãos, você está acostumado a uma realidade, de repente ela é mudada. E toda mudança gera um desconforto. E o que aconteceu com o povo? Eles não quiseram viver mais essa realidade. Eles queriam um rei. Eles queriam uma monarquia, ou seja, um líder, um rei, um chefe de Estado, geralmente de forma vitalícia, de forma para sempre, né? Eterna. E aí eles queriam alguém visível para liderá-los. Enquanto Deus, que é Espírito, se manifestava no meio do seu povo e os liderava, agora eles queriam alguém que eles pudessem ver. Alguém que eles pudessem apalpar, irmãos. Deus, irmãos, respeita então a decisão deles. Não havia essa necessidade, mas Deus respeita a decisão deles, até porque eles eram governados por alguém todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas eles insistiram. Deus então concede a eles, escolhido por eles mesmos, um rei humano. E o escolhem Saul, o primeiro rei de Israel. Só que este salmo, irmãos, não fala do rei Saul. Ele vai falar de um outro rei, porque a história, os irmãos já conhecem a história de Saul. Ele falha com Deus, Deus o destitui do seu ofício. Por quê? Porque ele não fez aquilo que agradava a Deus. Ele deixou de depender de Deus. Não se comprometeu em fazer aquilo que o Senhor havia designado para ele fazer. No entanto, irmãos, Deus o destituiu do seu cargo, dessa função que ele chamou e confiou de governar e liderar o seu povo em seu nome. E aí a consequência dessa atitude, irmãos, e por não ter dado ouvidos a Deus, custou o seu reinado. Então isso demonstra, irmãos, a fragilidade do governo humano. Demonstra a fragilidade da regência humana. Já que o reino humano ele é provisório, ele é transitório. Do contrário, irmãos, o reino de Deus ele é eterno, ele é para sempre. Só que aí o governo humano, irmãos, por ser falho, é imperfeito, é tendencioso e às vezes, irmãos, também ganancioso. Por isso que o reino humano ele é provisório, ele é transitório, não é vitalício, ainda que transfira o seu reinado à sua descendência. Porque o que acontecia? Morria-se o rei e aí a autoridade que ele tinha passava-se para a sua
para a sua prole, para a sua descendência. Então nós não podemos, irmãos, esperar nada de um governante se ele não é capaz de honrar o cargo ou ofício que a ele foi confiado. Olha a situação do nosso país hoje, irmãos. A situação do nosso país hoje é uma situação muito desagradável. A gente não sabe se de fato, irmãos, a liderança que está hoje à frente seria de fato uma liderança de honra, uma liderança que a gente pudesse ter tranquilidade. Porque naquele tempo, irmãos, uns começavam até a fazer o que era bom aos olhos de Deus, o que agradava a Deus, como todos aqueles que Deus o levantou fizeram. De início, tudo é bom, tudo é maravilhoso. A gente começa a caminhar tranquilamente, corretamente, mas parece, irmãos, que no meio do caminho as tensões e as vozes, né, que circundam o nosso redor parecem querer nos influenciar e a gente acaba cedendo. E aí acabam sendo guiados pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias decisões egoístas, ocasionando em quê? Em divisão e prejuízo, tanto para si como para o seu próximo, como para o outro. Por isso que Provérbio vai nos dizer, irmãos, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que não tem compromisso com Deus, aquele que não tem Deus como seu Senhor, irmãos, quando ele domina, o povo geme ou o povo o sofre. Provérbios 29, verso 2. Então este provérbio, irmãos, destaca a qualidade dessa liderança. Se ela é justa ou se ela é perversa. Se ela é boa ou se ela é má. Então a liderança, de fato, vai impactar e muito o bem-estar e a felicidade de uma nação, mostrando que governantes justos trazem prosperidade, governantes justos trazem alegria, enquanto líderes ímpios e sem temor causam sofrimento e causam lamento. É lamentável, irmãos, vivemos em um mundo onde nós não temos a felicidade necessária de um governante. É triste, por quê? Porque uns vão, de alguma forma, se dar bem. Mas a maioria, irmãos, não vai conseguir se dar bem. Não conseguirão, irmãos, serem felizes, como o próprio Provérbios nos ensina. Que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando um ímpio, ele governa, o povo sofre. Por quê? Porque ele não está liderando para o outro. Está liderando para si. Então, toda liderança que olha apenas para si, irmãos, ela acaba se degradando. Ela acaba caindo, sendo destruída. E quando nós falamos de governos justos, irmãos, estamos falando de indivíduos que temem a Deus, que se importam com o outro, apesar das suas falhas e dos seus pecados. Porque todos nós somos falhos. Todos nós estamos tendenciosos a errar. A questão em si não é errar, é permanecermos no erro. É fazermos algo que não foi bom para mim nem para o próximo e continuar fazendo isso. Então, por outro lado, o governo de Deus, irmãos, ele é perfeito. O governo de Deus é eterno. O governo de Deus é justo, é de equidade, ou seja, onde todos possuem direitos, os mesmos direitos, e merecem ser tratados da mesma forma, sem preferencialismo. Com Deus, irmãos, não há preferencialismo. O filho que ele tem não é melhor do que o outro filho que ele possui. Todos os filhos são tratados da mesma maneira. Não há um preferencialismo. Por isso que em Deus, irmãos, não há acepção de pessoas. E na igreja, irmãos de Cristo, não pode haver acepção de pessoas, porque todos somos irmãos. Somos filhos de um só Pai. E o nosso Pai é poderoso, é misericordioso, é fiel. E Ele, irmãos, quer o nosso bem, irmãos. Deus deseja o bem de todos nós. Então não há preferencialismo com Deus e nem desprezo. Por isso que nós devemos respeitar o nosso próximo. Por último, o governo de Deus, irmãos, ele é próspero.
e dura para sempre, diferente do governo humano, que é passageiro. Por isso que esse salmo ele é classificado como um salmo real, um salmo messiânico, apontando para um Salvador, para um libertador, para aquele que irá trazer, irmãos, a salvação ao povo. Então, provavelmente, irmãos, este salmo tenha sido composto para a coroação de um rei davídico em Jerusalém. De um rei, irmãos, que representaria verdadeiramente o Deus de Israel. De um rei que dependeria e temeria a Deus e seria escolhido por ele e não pelo povo. Então, o que vem de Deus, irmãos, traz paz. O que vem de Deus traz alegria. O que vem de Deus traz segurança. O que vem de Deus, irmãos, traz esperança. Então, este salmo, ele aponta para este rei que nos trará segurança, nos trará esperança, que é Cristo Jesus, o rei eterno, o rei que já foi coroado. Por isso que nós o louvamos. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Então, ele já foi coroado. É o nosso rei. E esse salmo aponta para este Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o nosso Senhor. Então, irmãos, foi o que o rei Davi se propôs diante do chamado do grande rei eterno, nosso Deus. Ele não foi escolhido pelo povo, mas Deus o escolheu. Até porque, de início, ele estava sendo rejeitado. Mas aí Deus, né, como diz no Novo Testamento, ele pega as coisas loucas deste mundo, e o exalta. Então Deus exaltou Davi para que o representasse. Então Davi, a princípio, irmãos, fez tudo conforme o que for orientado, tornando assim um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele foi escolhido pelo Senhor. Não foi escolhido pelo homem, foi escolhido pelo Senhor. Um homem segundo a sua escolha, sem interferência humana. Mas, em dado momento, irmãos, e como nós dissemos que o homem é falho, que o homem é pecador, Davi tropeça. Ele falha e faz algo que o desabona. Então, como havia uma promessa divina sobre a vida dele e sobre a sua casa, que nós chamamos de aliança davídica, conforme 2 Samuel capítulo 7, a sua descendência, irmãos, reinaria perpetuamente para sempre. Então, Deus, quando faz uma promessa, irmãos, ele cumpre, porque ele é fiel a si mesmo para cumprir a sua palavra. Jeremias capítulo 1, verso 12. Deus é fiel, irmãos, para cumprir a sua palavra. Então, o que Deus faz? Ele levanta um novo rei, chamado Salomão. Então, esse sucessor, irmãos, construiria uma casa para o nome de Deus, cujo reino jamais teria fim. Percebe aí, irmãos, que eu estou falando para sempre, eternidade, não tem fim, está apontando justamente para aquele que viria, para aquele que veio. E hoje é o nosso eterno rei, irmãos, Jesus. Embora aplicado parcialmente a Salomão, essa promessa transcende o tempo, como eu disse, indicando um reino messiânico, um reino futuro. E aí o salmista começa a relatar dizendo, que aí é onde a gente inicia no verso 1. Por que se amontinam os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Aqui, irmãos, eles já estavam, o salmista já estava relatando um acontecimento naquele momento. Verso 2, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então, na antiguidade, irmãos, quando um rei morria e seu herdeiro assumia o trono, era um momento em que as nações vizinhas, que eram chamados de vassalos, tentavam se rebelar para não pagar mais tributos e para não se submeterem mais àquele reinado. E aí o que acontecia, irmãos? Gerava uma tensão, gerava uma guerra e uma oportunidade de destruir ou de tomar o poder de quem já estava reinando.
E aí era nesse momento, irmão, de sucessão de poder que as nações vizinhas se aproveitavam para quê? Para planejar um ataque e derrotá-los. Mas o salmista conhecia o Deus que servia. Ele se lembra, irmãos, então da promessa e reafirma que o rei de Israel não está lá por sorte. Ele não está lá por uma escolha humana, mas por uma escolha divina. Como foi com Davi, agora Deus estava com Salomão. Mas, para se ter uma ideia, irmãos, no dia da coroação, o rei, ele era adotado como um filho, como um ungido do Senhor. Então ele tinha guardas que o protegiam, mas tinha também, irmãos, um guarda que nunca dormia, que é o Senhor, o guarda de Israel, conforme Salmo 121. Esse é o guarda de Israel. Então eles não estavam se levantando apenas contra aquele que fora coroado, mas contra o próprio Deus. Eles estavam se levantando, irmãos, não era contra apenas um rei, mas contra o próprio Deus. Quando Deus ungia alguém, irmãos, quando Deus separava alguém para o serviço, porque a unção servia para isso, a unção servia para separá-lo para o serviço a Deus. E aí Deus cuidava, irmãos, em guardar, em proteger. E aí o povo de Deus era um povo ungido, separado para um propósito, para ser testemunha das nações. E aí o salmista vai dizer: ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor. Eu sei que hoje, irmãos, essa expressão ela é usada erroneamente, de fato. Mas independente, irmãos, do mau uso dessa expressão, em qualquer circunstância, temos a garantia, irmãos, de que Deus nos guardará e nos protegerá sempre contra todo o mal que vier sobre nós. Então, todo o mal que vier contra nós, irmãos, e aqui eu não estou me especificando dentro desta expressão de ungir, de separar, mas Deus, irmãos, é o nosso guarda de Israel. É aquele que nos guarda, que nos protege. Então nós não devemos temer, irmãos, porque quem está à nossa frente é o próprio Deus. Quem está à nossa frente é o nosso Deus, irmãos. O Senhor Todo-Poderoso é quem nos protege. Então eles tramaram, irmãos, contra o povo de Deus. Eles tramaram contra o ungido do Senhor, achando que seria fácil derrotá-los. Verso 3: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que isso significa, irmãos? Isso significa que as ataduras e cordas representavam as leis, as restrições e o governo divino que as nações consideravam opressoras e desejavam rejeitar, irmãos, para viverem sem submissão divina. Deus havia dado leis, preceitos, orientações, mas o que o povo queria fazer? Porque as leis, irmãos, limitavam, de fato, do homem ser mais perverso do que já era. O que o tornava o homem mau, o homem perverso? O pecado. Então a lei veio justamente para nos mostrar que somos pecadores e que a lei não poderia nos salvar, porém ela limitaria as ações humanas decorrentes do pecado. Nós vamos ver em toda a história, irmãos, do povo de Israel, que eles eram guiados por esses preceitos, que eles eram guiados por essas leis. Se andassem corretamente, o que aconteceria, irmãos? Eles seriam abençoados. Por isso que o Senhor vai dizer: eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, o caminho. Você quer a bênção? Você será bem-sucedido. Se você escolher a maldição, você colherá as consequências das suas decisões. Então, a maldição seria uma ação mal, uma ação má que traria para você consequências. Mas a bênção resultaria em frutos. Então, se eles andassem corretamente, seriam abençoados. Do contrário, teriam consequências por não seguirem aquilo que Deus propunha para isso. Não mudou ainda hoje, irmãos. Se nós andarmos conforme a vontade do Senhor, nós seremos bem-aventurados, seremos abençoados.
Do contrário, irmãos, nós teremos consequências, nós sofreremos. E não é isso que Deus deseja para nós. Então, romper e sacudir indicava o desejo de independência total, de desobediência, de rebelião contra a vontade divina. Imagine, irmãos, você se rebelar contra Deus e você não querer que Deus agora direcione mais a sua vida, como muitos fazem. Não quero mais a direção de Deus. Eu quero caminhar conforme as minhas decisões, a minha vontade. Por isso que Jesus vai nos dizer que aquele que quer segui-lo deve deixar o seu eu de lado, as suas vontades. Então era isso que eles queriam, irmãos, andar conforme os seus próprios desejos, conforme a sua própria vontade. E o que o salmista diz logo depois? Verso 4, aquele que habita no céu se irá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Enquanto, irmãos, os governantes se reúnem em cúpulas, planejam estratégias, demonstram poder, o salmista diz que Deus se ri. Já pararam para imaginar sobre isso? Deus está no seu trono assentado e Deus se ri. O salmista diz que Deus se ri, irmãos. E aqui nós entendemos que não é um riso de desprezo cruel, mas de quem vê a desproporção entre a prepotência humana, irmãos, e a realidade eterna. Os homens, as nações querendo lutar contra Deus, querendo digladiar contra o Senhor Todo-Poderoso, irmãos. Ou seja, esse riso, o riso de Deus, significa que a soberania divina não é abalada pelas conspirações humanas, por mais que tenha um plano estabelecido. O homem, irmãos, jamais poderá contra Deus. O diabo jamais poderá contra o Senhor. Então o versículo demonstra, irmão, que por mais forte que pareça uma oposição, ela é inútil diante de Deus. E o que a palavra do Senhor nos garante, irmãos? Paulo vai nos responder. Quem poderá intentar acusação contra os escolhidos, contra os eleitos de Deus? Pois é o próprio Deus quem os justifica. É o próprio Deus, irmãos, que nos protege. Ele está falando exatamente dessa autoridade, desse poder. Romanos capítulo 8, verso 33. É Deus que nos protege. E aí, dos versos 6 a 9, estou quase terminando, irmãos. Diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios ou as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Então tu esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então o salmista, ele recebe essa palavra do Senhor, porque apesar da revolta humana, irmãos, o decreto divino é inabalável, conferindo a este novo rei, ungido do Senhor, o direito de julgar e governar com poder as nações. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso confirma essa relação representativa e especial de autoridade divina. Então o rei, irmãos, tinha autoridade de Deus. Quando o rei falava, era Deus que estava falando. Quando o profeta falava, era Deus que estava falando. Quando o sacerdote falava, irmãos, era Deus que estava falando. Havia uma representação ali. Havia, irmãos, uma autoridade sobre o povo que estava sendo demandada por meio desses profetas, por meio do rei, por meio do sacerdote, que tinha, irmãos, essa função. E eu já falei aqui uma pregação antiga sobre essa questão, a função do rei, do sacerdote e do profeta. Então eles falavam em nome de Deus, eles representavam Deus, eles representavam a autoridade divina. Então Deus promete ao filho as nações por herança e poder para governar com vara de ferro, simbolizando o quê? Um julgamento severo e o controle sobre os ímpios, mostrando que a rebeldia humana é inútil contra o rei escolhido. Por isso que em dado momento Jesus vai dizer: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então estava apontando para quem, irmãos? Para Jesus. E por fim, irmãos, o salmo termina declarando: agora, pois, ó reis, sede prudentes,
Sede sábios, deixai-vos instruir, juízes da terra, governantes da terra, líderes da terra, das nações. Servi ao Senhor com temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. E alegrai-vos com tremor. Reconheçam que vocês estão sob uma autoridade, que não é humana, mas divina. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Porque, bem-aventurados, aí tem a promessa aqui no final, irmãos. Bem-aventurados, felizes, todos aqueles que nele confiam. Então há sempre, irmãos, uma oportunidade de arrependimento, antes que o decreto seja executado. Deus é amor, irmãos, mas Deus também é justiça. Deus é fogo consumidor, né? Como as pessoas costumam usar essa expressão. Então ele muda sentenças, irmãos, quando verdadeiramente reconhecemos que ele é Deus e tem o controle de tudo em suas mãos. Se há arrependimento, irmãos, Deus investe com graça. Se há arrependimento, Deus investe com misericórdia. Então Deus nos concede essa graça de um favor imerecido, justamente porque ele nos deu a oportunidade de nos arrependermos. As nações vizinhas precisavam se arrepender. Eles estavam mexendo com o Todo-Poderoso, irmãos. Viriam juízo sobre eles. Eles precisavam, eles necessitavam de arrependimento. E aqui o salmista mostra, irmãos, a graça de Deus, que eles poderiam receber, se eles se arrependessem, porque senão o juízo viria sobre eles. Aponta isso também para o futuro. Se nos arrepender, meus irmãos, receberemos a vida eterna. Do contrário, nós sofreremos o fogo eterno. Então o salmista, irmãos, abre os nossos olhos para a submissão ao Deus soberano. As nações deveriam se submeter a Deus e ao seu ungido. De que maneira? Sendo leais, sendo parceiros na execução dos planos de Deus. Nós somos parceiros de Deus, irmãos. Nós cumprimos aquilo que ele nos determina. Proclamar o seu evangelho, as boas novas de salvação. Nós temos essa parceria. Deus age ativamente e nós passivamente. E isso, irmãos, evitaria o juízo e a ira divina, consequências divinas de uma ordem não cumprida. Então, beijar o filho significava aceitar a autoridade do rei, respeitar o rei, respeitar aquela liderança, aquela governança, para que eles não fossem destruídos e nem morressem também repentinamente. Porque o preço da rebelião, o preço da insubmissão, irmãos, era a morte. Então, se eles desobedecessem, eles teriam uma consequência do julgamento. Então, o Salmo termina com uma promessa de bênção e felicidade. Felizes ou bem-aventurados para todos os que fazem deste rei, o Rei eterno, o seu refúgio e confiam nele. Então, irmãos, eu quero concluir dizendo que o Salmo de número 2, ele funciona como uma lente que ajusta a nossa visão sobre a realidade do mundo. Ele nos ensina, irmãos, que enquanto a história humana parece ser escrita por grandes impérios, por crises políticas e exércitos, com o seu material bélico de última geração, a última palavra pertence ao trono que o tempo não pode tocar. A tentativa, irmão, do ser humano de viver independentemente de Deus, o romper as cadeias, conforme o descrito no verso 3, é um esforço, irmão, trágico e inútil. Quando o homem, irmãos, procura essa independência, será trágico para ele, será inútil. Ele estará tomando a pior decisão da vida dele, vivendo longe do Senhor, do seu Deus, do seu Salvador. Então, biblicamente, irmãos, a liberdade longe de Deus não é autonomia,
é desintegração. Liberdade, longe de Deus, não é autonomia. Eu quero ser livre. Eu posso fazer do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. O corpo é meu, a vida é minha, eu faço dela o que quiser. Cuidado. Cuidado. Porque a vida não é sua, quem lhe deu foi o próprio Deus. Independente de você crer nele ou não. A vida é de Deus. E ela precisa ser vivida e ser administrada com responsabilidade. Então o Salmo termina, irmãos, nos lembrando que o que o mundo chama de algemas ou leis de Deus são, na verdade, os trilhos que nos mantêm seguros. A palavra de Deus, irmãos, é que nos mantém no caminho. A lei do Senhor, os princípios que nós vamos adquirindo, vamos conhecendo e vamos aplicando à nossa vida, irmãos, fazem com que nós façamos aquilo que agrada a Deus. E faz com que nós, irmãos, sejamos verdadeiras testemunhas, não dando brechas para que Satanás tente ousar algo contra nós. Então não há como concluir, irmãos, o Salmo 2 sem olhar para o Novo Testamento. A conclusão bíblica definitiva é que o Filho é Jesus. Na cruz, as nações se amotinaram contra ele. Na ressurreição, Deus riu da morte e estabeleceu seu reino para sempre. E no retorno dele, irmãos, ele regerá com o cetro de ferro, trazendo justiça final. Então o Salmo termina com um ultimato gracioso. Ele não termina com fogo caindo do céu, mas com um conselho. Sede prudentes, sede sábios. O Salmo 2 começa com o barulho das nações e termina com a paz dos que confiam no Senhor. Então ele nos ensina, irmãos, que a política da terra é passageira. O governo terreno é provisório, é falho, é imperfeito, mas a teocracia, o governo de Deus, o governo do Filho, irmãos, é eterno. Beijar o Filho é reconhecer que o nosso melhor refúgio não é um exército ou um governo, mas a soberania daquele que nos gerou para a sua glória. Então esse salmo nos ensina isso, irmãos, dependência, soberania e autoridade de Deus sobre tudo e todos. Porque o reino humano, ele vai passar, mas o reino de Deus permanecerá inabalável para todo sempre. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.